O marco temporal das terras indígenas voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem decidir se a data da promulgação da Constituição vai servir como um marco no tempo para a demarcação de terras aos índios. Na prática, se o marco temporal for mantido, valerá a regra de que só pode ser demarcada como indígena uma terra em que esses povos ocupavam até 5 de outubro de 1988. Aqui no Brasil, você tem acompanhado na esplanada dos ministérios os indígenas que estão lá acampando na esplanada dos ministérios para acompanhar o julgamento. Nos cartazes, eles dizem não ao marco temporal. Essas são algumas das imagens, para quem acompanha pela TV, que marcaram a semana no que se refere a marco temporal das terras indígenas. E agora a gente vai para o interior do Brasil, onde agricultores acompanham com preocupação o debate sobre o marco temporal, já que o tema impacta o direito de propriedade, a segurança jurídica e a paz no campo. A gente vai até Cunhaporã, em Santa Catarina, conversar com o Christian Lassig. Ele é filho de pequenos produtores rurais e participou de uma audiência pública na Assembleia do Estado de Santa Catarina, falando em nome da comunidade agrícola da região. Christian, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Olá, saudação a todos os internautas e telespectadores da Jovem Pan. Agradeço pela oportunidade de estar aqui presente para contar um pouco sobre essa situação. Christian, conta pra gente, há o risco de demarcação indígena se sobrepor à área de produção agrícola de vocês, onde vive a sua família e a família de muitos conhecidos seus? Posiciona a nossa audiência para que eles entendam o que vocês estão vivendo no momento. A área aqui em Cunhaporã e Saudades, ela está sendo pleiteada desde os anos 2000. Então, já são, agora no mês de junho, vão fazer 23 anos que estamos, né, nesse conflito, né? A nossa situação, ela já foi ganha em 2 instâncias. O nosso processo, ele é todo baseado em cima do marco temporal, né? A nossa família perde toda a nossa propriedade inteira, está dentro dessa possível demarcação, e nós corremos o risco de perder as nossas terras, assim como tantas outras famílias, amigos e conhecidos que estão ao nosso redor. E o que mais preocupa a nós também, além de nós perdermos a nossa fonte de renda, é a questão do nosso município, né? São 2 pequenos municípios que podem acabar sumindo no mapa, né? Pois a área pleiteada, ela é, em comparação com a área do município, ela é enorme, né? Então acaba afetando muito a economia regional. Christian, diz pra gente há quanto tempo vocês, agricultores, estão nessas terras e todos os agricultores que estão na região possuem o título de posse das terras? Sim, sim. A área que é a nossa propriedade, a área da nossa família, ela já é de segundo dono. Então, o meu tataravô, ele chegou nessa terra, ele passou a terra para o meu bisavô, e eles estão aproximadamente aqui desde 1954. Então, existem famílias que já estão aqui há mais tempo. Na cidade de Cunhaporã, já tem a chegada de imigrantes desde 1930, onde, desde documentos da época, não relatam a presença de nenhum índio. Então, são propriedades que daqui a pouco tempo vão ser centenárias, né? E temos que passar por uma situação como essa, onde querem derrubar esse marco temporal, querem dizer que não, isso não vale. E o que mais preocupa nós também é que as nossas escrituras, elas não valem nada perante isso, com datações bem anteriores à promulgação da Constituição. Para eles não vale muita coisa. Então, isso é o que mais preocupa a nós também. É uma grande preocupação. E, Christian, a gente está revelando aqui na Jovem Pan imagens da audiência pública que aconteceu na Assembleia do Estado, onde você estava lá representando muitos agricultores. A gente vê um plenário cheio e o tema era justamente o marco temporal das terras indígenas. A gente está reprisando na programação essas imagens para mostrar quantos são as centenas de pessoas preocupadas com esse tema. E eu lembro de ouvir você dizendo nessa ocasião que todas as vezes em que agricultores de Santa Catarina, da sua região, se reuniam para uma roda de conversa, a conversa sempre acabava com uma última questão, que era: o que será de nós se perdermos as nossas terras? Qual é o sentimento? Continua sendo esse?
Sim, ainda mais com a questão do julgamento do marco temporal, né? Nós até semana passada estávamos conversando entre vizinhos, um senhor com mais de 70 anos de idade, quase chorando, pois não sabia o que iria fazer. E não é só uma situação, são mais de 200 famílias que são afetadas. Dentre estão adultos, crianças, idosos, pessoas muitas vezes que nasceram, cresceram ali e que se tiverem que sair daqui, montar, Deus dará. Não, elas não vão ter para onde ir, não se tem algo falando, não, vocês vão sair daqui e vão ir para ali. Simplesmente vocês vão ter que pegar as suas propriedades, dar um jeito de desmontar e sair. Então você imagina falar isso para uma pessoa que tem lá 80 anos de idade, nasceu, cresceu, desenvolveu toda a sua família, construiu todo o seu patrimônio naquele local. Como você acha que uma pessoa se sente, né? É triste você conversar e ver os jovens querendo sair daqui, não querendo continuar por medo dessa questão, né? Essa insegurança jurídica, porque você há pouco dizia que tem o título de propriedade, que são gerações vivendo nessa mesma área e que uma mudança da regra pode gerar toda essa insegurança. Qual é o sentimento hoje dos seus pais, dos seus vizinhos? O que eles sentem quando eles veem as notícias sobre marco temporal, quando eles veem várias manifestações sobre esse tema? Eles sentem que a população brasileira conhece a versão, por exemplo, de vocês, pequenos agricultores que estão com esse nível de preocupação por causa desse tema? Infelizmente, nós vemos assim que a população brasileira, no geral, ela não tem um conhecimento muito específico sobre essa questão, em especial também a nossa questão aqui. Então, é triste você, por exemplo, conversar com seus pais e de ter que deixar de fazer investimentos no longo prazo, porque depois você tem um sentimento de insegurança preso dentro de si. Então, meus pais, eles se tratam por problemas depressivos há muitos anos já, decorrentes dessa questão, né? Então, eu agradeço novamente, pois essas reportagens, assim, elas são uma voz de nós para o Brasil, para nós tentarmos explicar um pouco da nossa realidade, pois é algo... Aqui nunca teve índio, então você fala assim para pessoas que deram suor, deram sangue para desbravar essas terras, que compraram honestamente, tiveram que abrir matas, enfim, para conseguir tirar o seu sustento, colocar uma propriedade funcionar e agora, de uma hora para outra, querer tirar tudo isso, sem mais nem menos. Né? É uma situação assim que deixa muita gente com problemas de saúde psicológicos, né? É uma coisa muito triste, é muito, muito triste mesmo você sair, conversar com alguém e poucos minutos a conversa já toma esse lado, né? Infelizmente. O lado de o que será de nós se perdermos as nossas terras, né? É uma frase muito forte que você disse e eu repito porque eu consigo de longe sentir a emoção dessas pessoas, desses agricultores, dessas famílias que você aqui, Christian, um jovem, está representando e falando em nome dessas centenas de famílias. Você tem fé que o marco temporal vai passar no Congresso brasileiro ou que o STF vai decidir pela manutenção do marco? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui, falando em nome dessas centenas de pessoas, desses centenas de agricultores que hoje estão falando através da sua voz? Bom, eu penso muito que talvez os nossos ministros eles consigam se sensibilizar um pouco, pois nós, pequenos produtores, que estamos aqui nessa área e tantas outras pessoas que podem ser afetadas com a derrubada do marco temporal, que eles se sensibilizem e pensem em nós. Pensem que existem famílias, existem pessoas que dependem da permanência desse marco temporal, tanto também por uma questão de segurança jurídica no nosso país. Mas nós estamos muito confiantes, esperamos que os nossos representantes eles tomem a decisão correta e deixem as coisas como estão, continuem com o marco temporal, pois assim nós poderemos continuar investindo, começar novamente a investir, né, para que nós conseguimos gerar desenvolvimento na nossa região e assim ter um país de prosperidade, né. Christian, a última pergunta. Para quem não conhece a região de Cunhaporã, de onde você fala em Santa Catarina, é uma região de agricultores que plantam quais culturas? Como é que é o estilo de vida por aí? A região de Cunhaporã,
ela é uma região de propriedades familiares, né? Então a gente trabalha muito com mão de obra familiar. Aqui em casa são eu, meu pai, minha irmã e meu cunhado. Então nós produzimos especificamente aqui leite e um pouco de grãos, a produção de leite e grãos. Mas no geral, a região ela se consiste na produção de cereais, madeira também, produção muito forte de suínos e aves. Então, nós temos um sistema cooperativista muito forte na região que incentiva essa produção agrícola. Nós aqui produzimos o que nós conseguimos produzir, nós produzimos, né? Então, toda a questão de carnes, cereais, enfim, a questão industrial também está começando a se desenvolver muito forte na nossa região. Então, é uma região de propriedades pequenas, de até 20, 30 hectares, mas que tem uma diversidade de produção muito grande, né? Muito bem. Christian, pois não. Um dado que é interessante, foi feito um estudo. A nossa região, ela produz, a área que está pleiteada, ela produz alimento para aproximadamente de 20 a 22 mil pessoas. Isso é o dobro da população que a nossa cidade de Cunhaporã tem. Então, a nossa região, essa área que está pleiteada, você vê o tamanho, a força da produção que é, a força de produção que nós temos, né? Christian, eu estou muito feliz de ter aqui a sua voz, a sua fala, e eu imagino que seus pais, quando assistirem essa entrevista, também vão se sentir bastante representados pelo filho, um jovem agricultor, filho de agricultores também, né, Christian? Representando aqui tantas pessoas que temem o fim do marco temporal e expressando o que é a realidade do Brasil, produtores rurais do sul de Santa Catarina, desejando que seja mantida a segurança jurídica no país. Obrigada pelas suas palavras, volte sempre, o espaço está aberto para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, então, de eu apresentar um pouco, né? O tempo é curto, mas acredito que consegui transmitir uma boa mensagem. Agradeço novamente pelo espaço que foi concedido. Obrigada a você. Christian Lassig, filho de agricultores familiares lá de Santa Catarina, representando todos os agricultores do Brasil que estão num alto nível de preocupação com uma eventual revisão na decisão do marco temporal das terras indígenas aqui no Brasil.